hoje é dia de Quarta do Amor. É assim, ó, para você que nos acompanha, já viu que a gente não traz temas muito românticos. A gente gosta de vir com tema mesmo para mexer nas feridas. E o tema de hoje não é diferente, é manter ou não fotos com ex nas redes sociais. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Kelly Starosky. Kelly, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Kelly, pode não ser um tema pontualmente muito frequente no consultório, a pessoa marcar uma sessão para falar especificamente disso, mas eu imagino que acaba vindo de alguma forma, né? Vem, é presente, né? Apesar de ser as questões de ex, né? Vem todas as coisas junto com isso, né? É um pacote. Então, seja as fotos, e muitas vezes as pessoas têm essa dúvida mesmo. Será que mantém? Será que não? E algumas definitivamente cancelam tudo, né? Elas deletam, bloqueiam a pessoa, né? Porque eu acho que vai ter que ser de cada um, né? Cada um vai ter que ver o que é confortável, o que não. O que numa grande maioria, né? Para te falar da experiência que as pessoas tiram. Tiram? Kelly, deixa eu te interromper, porque nós fomos às ruas para saber o que as pessoas estão pensando, né? Porque é interessante a gente ouvir também. Então, eu vou pedir para a produção colocar então no ar o nosso primeiro depoimento. Em relação às redes sociais, eu tinha umas 2, 3 fotos. E quando acabou, eu fiquei muito triste, eu ficava remoendo aquelas fotos o tempo todo. Ficava revendo aquilo. Eu queria manter, porque querendo ou não, foi algo que fez parte da minha história. Só que pressão da família, assim, mãe ficou super tipo, nossa, magoou meu filho. Acabei que eu arquivei. E depois de alguns meses, passou o que eu sentia também, eu acabei apagando, porque daí passou pra mim, sabe? Olha só, Rafael, por ele, no começo, ele gostaria de manter. Mas acontece também bastante dos amigos, da família fazer aquela pressão, né? Ainda mais porque, assim, a gente tende a tomar um partido. Se houve alguma coisa, a gente fica do lado e diz, não, tu tem que se afastar. Mas a decisão tem que ser da família ou tem que ser da pessoa? Tem que ser da pessoa, né? Eu acho que sim, ela que viveu, ela que sabe o limite disso. E como ele falou, muito sábio, menino, né? Assim, não precisa tirar... Pode arquivar, né? Não precisa rasgar se tem fotos, porque antigamente eram fotos, né? As pessoas faziam isso, tiravam os álbuns, né? Para as pessoas não verem, né? A história. Como ele falou, é uma história, não tem como deletar isso, né? Mas traz dor. Então, se traz dor, eu acho, né? Até por uma questão pessoal, eu acho que a gente não deve ficar, tem que se proteger, né? Então, cuida, tira, né? Da visão e depois que a dor, né? Melhora e que você elabora essa questão, porque é um luto, né? A questão de um rompimento de um relacionamento. E aí você retoma, você vai olhar para a pessoa, não vai ter toda aquela, né? Aquele sentimento, porque se foi negativo, né? Até porque faz parte da sua história. A gente recortar essas coisas, né? É como passar por elas, né? Como a gente retirar assim, né? Tirar como se fosse um joguinho, né? E não é, porque está ali na memória. Mas eu concordo com ele que dá para tirar, sim, e depois... E dependendo da situação, se é algo muito intenso, excluir essa pessoa, bloquear, excluir, não ajuda, pelo contrário, reforça mais ainda aquele sentimento, né? Tipo, eu preciso esquecer, eu quero esquecer. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas eu acho que de primeiro momento essa é a primeira atitude, né? É não ver, é não lembrar... E assim, eu acho que a gente não pode julgar, porque cada um, né, por isso que a gente até estava conversando anteriormente, né, não tem como a gente ter uma verdade absoluta, é a pessoa que vai saber disso, né? Mas eu acho interessante, eu acho que assim, para a questão psicológica, né, falando disso, é interessante você se afastar um pouco, depois você volta, depois você olha, né, com as fotos, porque você está ali na foto também, né? A gente tem mais um depoimento, então eu vou pedir para a produção colocar no ar. Eu não mantenho nenhuma foto com nenhum ex em rede social, não por conta de mágoa ou alguma coisa assim, mas eu acho que se acabou e você não mantém mais contato com a pessoa, eu não vejo sentido em manter coisas que vão, na verdade, só te relembrar o passado, enfim. Eu conheço muitas pessoas que mantêm, mas pra mim, especificamente, não faz bem manter esse tipo de coisas comigo. Novinha e bem posicionada. E reforçou tudo aquilo que tu acabou de falar, né? Ótimo. Saúde mental, a gente precisa, não é querer, não, tá tudo bem, né? Eu supero, eu sou forte. Eu acho que nesse momento até a fraqueza, a fragilidade é importante a gente saber que tem. Porque é um relacionamento, e dependendo desse relacionamento como foi, não é? Aquilo vai trazer memória e eu acho que as fotos são, né?
Eu, particularmente, acho que foto tanto traz coisas boas quanto não tão boas, né? Kelly, agora o nosso próximo depoimento traz um outro ângulo dessa questão. Olha só. Eu acho que se você tiver uma história persistente para trás, você pode pensar em deixar, né? Tem que também decidir com o teu atual se isso não incomoda, né? Mas histórias com filho, né, um passado que sempre tem num grande relacionamento, eu acho que pode considerar. Kelly, Aí é um outro... passado com filhos, né? Um ex com filhos e também em casos de viuvez. Penso que são coisas bem diferentes. Com filhos, né, a gente precisa preservar essa história. Eu acho que eles têm que ser blindados, né, do sentimento que você teve a respeito daquele cônjuge, daquela pessoa. Mas tem que ver com o parceiro, né? Porque daí você retoma o relacionamento com outra pessoa, né? Retoma a vida, no caso. Eu acho que tem que ter um consenso aí, né? É ruim para você ver. E se para você também finalizou, guarda as fotos. Eu acho que a gente está radicalizando também, né? Tirar do Instagram não significa que tira da vida. O Instagram, as redes sociais são tão superficiais, querendo ou não, né? E no caso de viuvez? De viuvez também. Eu penso até que para a viúva, muitas vezes, ela não tira. Né? Na minha experiência assim, de consultório, elas deixam, né, para ter a lembrança, para repostar depois. Né? Elas vão fazendo o luto, eu acho, gradativamente, sabe? Eu acho até interessante. E na maioria não tira, na questão de viuvez. Kelly, de certa forma, tu antecipou o que diz o nosso próximo depoimento, porque eu que fui às ruas para ouvir, então eu sei o que o pessoal falou. Mas eu vou pedir para o pessoal da produção colocar, que é bem interessante. É complicado porque hoje eu tenho uma atual, né? Mas eu tenho um bom relacionamento com a minha ex, por causa dos filhos que a gente tem, mas por questão de respeito, porque a minha atual, ela se sente mal, a gente não tem, né? A gente optou por não ter, né? Porque ela tem que ter a vida dela, por mais que hoje ela não tenha alguém, e eu tenho uma boa relação com ela, é complicado por causa disso, mas não é bom, né? Ouvir as pessoas é bom, né, Kelly? Porque confirma aquilo que às vezes a gente sabe na teoria, mas a prática mostra que está bem aproximado. E a realidade de cada um, né? Eu acho que a gente impor o que é certo, o que é errado, o que é adequado, não. Eu acho que a pessoa precisa olhar para os próprios sentimentos, o que ela está vivendo naquele momento, o que o parceiro... Né? Eu acho que tem que haver sempre uma tolerância nas coisas. E na fala dele, a gente mostra que tem respeito também. Tem. Né? Porque ainda que ela não esteja com outro companheiro, mas também existe uma outra nova parceira, então está sendo respeitado todos os lados. O tempo, né? Então, se é uma coisa recente, eu acho que deve. Quando é muito tempo, né? Cada um vai tomar sua vida, vai ficar, né, numa liberdade de expor o que quiser. Mas eu acho que respeitar esse momento da pós-separação, eu acho que é bacana. É uma empatia, né? Se tiver empatia, eu acho que E uma frase que tu disse, eu achei bem importante, no sentido de que as redes sociais não podem representar o teu relacionamento. Há um tempo atrás, para estar namorando, tinha que mudar o status no Facebook. E dava muita briga se não tivesse. Então, às vezes, a gente não pode basear um relacionamento, a felicidade ou não, né, do casal baseado nas fotos que tem ou não tem na rede social. O importante é o presencial, né? É o real que tem o casal e as fotos que eles têm de memória, né? Porque muitas vezes a gente não tira um clique, mas fica dentro, viveu aquilo, por mais que é ex, é uma história, faz parte da sua vida, elabora, né? E eu acho que segue, Muito segue bom. a vida. Kelly Starosky, psicóloga, muito obrigada pela sua presença.